A palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 21 ao versículo 24, diz assim a palavra do nosso Senhor Deus. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. Então o entregou a sua mãe e disse: Vê que teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus aqui, meu irmão. É a profecia que Elias profetizou sobre a vida do filho daquela viúva que estava morto. E Jesus ouviu o clamor, a petição de Elias. Elias profetizou sobre a alma, sobre o corpo daquele menino, né? Porque ele estava morto, o menino, o filho da viúva, estava morto. Então Elias profetizou sobre o corpo daquele menino que estava morto, e o nosso Senhor Deus ouviu a voz de Elias. Então o menino ele reviveu, ele ressuscitou. Então aquela mulher viu que Elias era homem de Deus e que a palavra do nosso Senhor Jesus é verdade. Então eu e você, nós temos autoridade, meu irmão, de profetizar para que qualquer coisa aconteça de bom, para que nós ressuscitamos os nossos sonhos, para que nós ressuscitamos a nossa saúde que já está morrendo, para que nós ressuscitamos todas as coisas. Em primeiro lugar, nós devemos buscar a Deus e obedecer a Deus e a palavra do nosso Senhor Jesus. Porque se eu e você obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra do nosso Senhor Deus, e profetizar em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, ele vai sim nos atender e nos ouvir, igualmente ouviu a Elias. E o nosso Senhor Deus, ele vai ressuscitar os nossos sonhos que estão mortos. Ele vai ressuscitar a nossa saúde que está morta. Ele vai ressuscitar o nosso casamento que está morto. Ele vai ressuscitar a nossa saúde, vai ressuscitar os nossos caminhos em boa vida de novo. Ele vai reviver todas aquelas coisas que em nós morremos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Porque a profecia do Senhor Jesus é verdadeira, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele fala comigo e contigo, meu irmão. Para que eu e você nós temos também autoridade, igualmente Elias teve a autoridade de profetizar pelo nome do nosso Senhor Jesus. Mas Elias, ele foi um homem obediente. Elias, ele foi um homem temente, ele obedecia, ele temia a palavra do nosso Senhor Deus, ele temia os mandamentos do nosso Senhor Jesus. É por isso que Elias, ele tinha autoridade de profetizar. Mas eu e você, meu irmão, não somos diferentes, porque Deus também nos dá autoridade. Basta somente eu e você andar nos caminhos do nosso Senhor Jesus. Basta só eu e você andar nos caminhos do nosso Senhor Deus, obedecendo a palavra, andando no caminho certo, fazendo as coisas certas. Deus, ele vai se agradar de ti. Deus, ele vai se agradar de mim. Em qualquer lugar, em qualquer coisa, em qualquer corpo que eu e você pôr as nossas mãos e profetizar pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus, Deus, ele vai ouvir a tua profecia. Deus, ele vai ouvir o teu clamor, a tua petição, assim como ele ouviu a petição de Elias, que Elias, ele profetizou sobre o corpo daquele menino, porque o menino, o filho da viúva, já estava morto. A viúva já estava com seu filho morto. Mas Elias, ele era um homem obediente, ele era temente, ele andava nos caminhos do nosso Senhor Deus, buscando a Deus, obedecendo ao nosso Senhor Deus. Então Elias profetizou com a autoridade que ele tinha do nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus, ouviu a petição de Elias e o menino foi ressuscitado.
Elias profetizou que aquele corpo, que aquela alma voltasse para aquele corpo e revivesse de novo. Então, o nosso Senhor Deus fez que aquela alma voltasse para aquele corpo e o menino reviveu. Então, a viúva, olhando tudo isso, que estava vendo o seu filho morto, quando o seu filho ressuscitou novamente, a viúva viu que Elias era um homem de Deus. A viúva viu que Deus, a palavra de Deus é verdade. Então, meu irmão, que eu e você, para que nós possamos ter essa autoridade, quantos sonhos que está morto, quantas pessoas que estão morrendo espiritualmente ou carnalmente, até mesmo as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos casamentos, até mesmo os nossos caminhos, o nosso bom emprego, a nossa família, a nossa amizade está morta. Mas eu e você, nós temos poder de ressuscitar, porque Deus dá autoridade, o poder não é nosso, o poder é de Deus, mas Deus entrega ele na nossa mão, igualmente entregou na mão de Elias. Basta eu e você ter fidelidade, ter sinceridade, ter obediência ao nosso Senhor Deus. Se eu e você, meu irmão, se nós fizer isso, obedecer a palavra do nosso Senhor Deus, se nós temer ao nosso Senhor Jesus, Deus ele vai entregar também a autoridade de reviver qualquer coisa que estiver em nossa frente, em qualquer situação que esteja, Deus vai dar o poder para reviver. Deus vai ressuscitar os sonhos mortos. Deus vai ressuscitar o casamento que morreu. Deus vai ressuscitar a saúde que está morta. Deus vai ressuscitar a amizade entre os amigos que morreu. Deus vai ressuscitar a união. Deus vai ressuscitar o carinho, o conforto. Basta eu e você obedecer a palavra de Deus, que Deus ele ressuscita pelo poder que há no sangue de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós temos que obedecer a palavra. Para que isso aconteça, nós temos que temer ao Senhor. Para que isso aconteça, nós temos que andar no caminho do nosso Senhor Deus. Porque se nós não fizer a vontade de Deus, nós podemos orar, nós podemos profetizar, mas não vai acontecer nada. Porque nós estamos afastados dos caminhos de Deus. Porque nós estamos afastados da presença de Deus. É por isso que tem muitas pessoas, meu irmão, entre quatro paredes aqui dessa terra, que eles oram, profetizam a saúde, profetizam o milagre, profetizam a bênção, e aquelas pessoas que recebem aquela oração, do mesmo jeito que eles receberam, eles saem, eles não são abençoados, eles não receberão a cura, não recebem a bênção, eles não recebem as coisas boas que aquele profetizante está profetizando na vida dele ou dela. Por quê? Porque aquele homem ou aquela mulher que está profetizando, ele não está no caminho de Deus. Ela não está na presença de Deus. Está profetizando profecias carnais que saem de dentro de si, não que vem do Espírito Santo. É por isso que muitas coisas acontecem. É o que mais nós vemos em muitas igrejas entre quatro paredes, pastores, apóstolos, presbíteros, prega, ora, profetiza, e a pessoa sai do mesmo jeito. A vida não muda daquela pessoa que ouviu aquela pregação, daquela pessoa que ouviu aquela profetização. A vida dele não muda, a vida dela não muda. Ele não é transformado, ela não é transformada. Ele não recebe a bênção, ela também não recebe a bênção. Ele não recebe a cura, ela também não recebe a cura. O casamento dele está morto e não ressuscita. O casamento dela também está morto e não ressuscita. Por quê? Porque a profecia daquele que profetizou, daquele pastor, ou daquela pastora, ou daquele presbítero, não foi profecia que veio do Espírito Santo de Deus. Foi profecia que veio de dentro dele mesmo. Profecia carnal. E profecia carnal que vem do homem ou da mulher não sara, não cura, não transforma, não liberta, não ressuscita. Porque ele ou ela não está obedecendo a palavra de Deus. Porque ele ou ela não está no caminho de Deus. Está se afastado da presença de Deus. Aí profecia na vida do ser humano, mas não acontece nada. Mas se queres que aconteça isso, busque a Deus. E eu, meu irmão, e você, minha irmã, e você, meu irmão, você tem também essa autoridade de profetizar na tua própria vida, e a tua própria vida ser ressuscitado, os teus sonhos, ser ressuscitado o teu casamento, ser ressuscitado
os teus planos, ser ressuscitados os teus objetivos, ser ressuscitado tudo o que você quiser, até mesmo você pode profetizar na sua própria vida. Não precisa você ir entre quatro paredes para ouvir alguém profetizando sobre a tua vida. Você mesmo tem essa autoridade. Mas para que isso aconteça, você tem que buscar Deus. Para que isso aconteça, você tem que andar nos caminhos do nosso Senhor Jesus. Para que isso aconteça, você tem que obedecer a palavra do nosso Senhor Deus. Porque você tem autoridade. Pelo nome de Jesus, você ressuscita pessoas, seres humanos. Pelo nome de Jesus, você ressuscita sonhos. Você ressuscita a saúde. Pelo poder que é no nome do nosso Senhor Jesus. Porque o poder é do nosso Senhor Deus. O poder e a honra e a glória é do nosso Senhor Jesus, não é nosso. Nós temos que fazer a nossa parte para que nós podemos receber o milagre do nosso Senhor Jesus. Mas que essa palavra, ela fica comigo e contigo. Que nós começamos agora a obedecer a Deus, para que aonde nós colocar a nossa mão ou a nossa boca profetizando pelo poder que há no sangue de Jesus, vai acontecer. Aonde que você profetizar, o milagre vai estar. O milagre vai descer, porque Deus está contigo. Em nome do nosso Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar, que Deus continue falando sempre com você. Em nome do nosso Senhor Jesus, que Deus abençoe você e sua família. Que Deus te livre, te protege, você e sua família de todo o mal que vier sobre a tua vida durante esse dia de hoje. Porque a honra e a glória somente é dele, porque ele é o ômega, é o alfa, é o princípio, é o fim, é o começo, é o derradeiro, é o primeiro e o último. Não há Deus fora a este Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o único Deus verdadeiro, é ele que fez os céus e a terra. O poder e a glória é dele. Que Deus possa te abençoar em nome do nosso Senhor Jesus.